Então agora doce de fruta, tudo com você. Sim. Bom, aqui a gente vai trabalhar uma das peças que nós fizemos naquele meal kit, né? Tintas em frutas. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui, toda vez que eu venho pra cá eu gosto de dar algumas dicas, porque assim, o básico como preenchimento, forma e etc, a maioria das pessoas, 99% do seu público sabe, porque a gente tem outras aulas aqui no Vida, né? E eles acompanham. Então eu sempre gosto de dar aquelas dicas que as pessoas olham e falam, nossa, seu trabalho saltou, né? Sobressaiu. Parece que está saindo do tecido. É porque tem um pontinho ou outro que a gente acaba não observando na hora da pintura, tá? Então a dica que eu vou dar aqui são mais pra gente fazer esse, como a gente chama assim, pulo do gato, né? Aqui é o seguinte, eu preenchi tudo com vermelho escarlate, a forminha, e vou deixar secar para que a gente possa fazer luz e sombra. Enquanto ela seca, eu vou pegar o meu sépia outono. Vou usar aqui, ó, o pincel número 6, tá? Que é aquele pincelzinho chato. Vou pegar a tinta só na pontinha dele, ó, bem na pontinha mesmo, tá? Nada de muita tinta, vou colocar até em cima do amarelo, ó, para que a gente possa ver. Bem pouquinha tinta. E aí eu vou fazer os cantinhos agora, ó. Então eu vou fazer esses cantinhos para dar como se fosse volume para minha forma. Então aqui eu tenho o bolo, aqui eu tenho o vão da forma e a forminha. Vamos fazer todos os cantinhos. Sempre com tinta só na pontinha do pincel e aí eu vou trazendo para o resto do desenho. Vou fazer só mais algumas para que a gente possa ver bem o efeito na profundidade, ó. Numa pintura como essa, parece que alguns detalhes dela ficam um pouco confusos, porque você faz por etapas, como por exemplo, preencheu a forminha, vai deixar secar, e aí faz esse detalhe, deixa secar para depois terminar a forminha. Só que eu não preciso esperar secar sem fazer nada, eu posso ir fazendo outra parte do meu desenho, que é o que a gente vai fazer. Então aqui, ó, eu fiz alguns cantinhos para mostrar como fica mais profundo. Vou lavar o pincel e enquanto tudo isso seca pra gente fazer luz e sombra na forminha, eu vou mostrar como eu fiz a nossa margarida. Vou pegar aqui o verde musgo e um pouquinho do branco. Já deixei separado aqui um pouquinho da minha mistura, que é o incolor e aquarela, que também vai nesse kit, né, nesse nosso kit. Ele é bem completo. Bem completo mesmo, tá? Então, já fiz aqui a misturinha, caso necessário, para poder colocar um pouquinho com as tintas e a tinta fluir melhor. Então, para fazer o fundo das nossas pétalas, eu vou colocar o verde de novo, ó, só na pontinha do pincel. Não mudei o pincel, continuo o mesmo. Vira a parte com tinta para onde eu quero que fique mais escuro, ó. E sempre vou levantando o pincel na finalização. Por que eu levanto o pincel na finalização? Para fundir a cor ao tecido. Então ele começa bem forte e aí ele vai clareando até o ponto de sumir. Então é por isso que a gente levanta o pincel. Faço isso em todas as pétalas brancas. Que vão ser brancas, né? Ah, no caso, quando você fala da aquarela, tinta aquarela e a incolor que vão no kit, a incolor é para... Assim, a incolor, ela clareia um tom a tinta, tá? Tá. E ela, antigamente, era usada mais para você espalhar por um tempo maior. Aí inventaram o aquarela, que o aquarela é mais líquido que o incolor, porque o incolor é mais pastoso, tem a consistência de uma tinta. E o aquarela é mais líquido. E aí, quando você faz a junção dos dois, é a combinação perfeita. Porque você consegue fazer a tinta ficar mais diluída e retardar a secagem. Entendi. Tá? Pequena correção, viu? Não são termorriscos, como eu mencionei. São riscos que a gente passa com o carbono, porque o termorrisco é com calor do ferro. Exato. Esse é com carbono e a gente também consegue transferir mais de uma vez. Exatamente. Vamos voltar para a pintura? Bom, vamos lá. Então, enquanto nós estávamos no intervalo, eu adiantei toda a parte de verde musgo, tá? A gente espera secar, por isso que algumas eu já tinha adiantado antes da nossa gravação. Então, aqui eu vou pegar agora o branco. Se o verde eu fiz do miolo para fora, o branco eu vou fazer de fora para dentro, ó. Encontrando o verde no final, no meio, na verdade, ó. Sempre pouquinha tinta, é melhor a gente colocar pouco para depois ter que colocar mais. Mas também, gente, eu sei que no começo é complicado encontrar esse equilíbrio. O que a gente não pode fazer é colocar pouco demais, porque senão o pincel não corre.
mas ao mesmo tempo a gente também não pode lotar de tinta porque fica difícil para tirar depois. Então, com a prática, a gente vai pegando esse equilíbrio. Preenchi todas as pétalas, ó, dessa mesma forma. Vejam que eu tô tentando colocar sempre o branco do lado onde a pétala passa por cima da outra, tá vendo, ó? Tá? Então, aqui pertinho, deixa eu mostrar com um cabinho, ó. Aqui permanece verde para fazer uma espécie de sombra. E aqui eu coloquei mais branco, tá? Então, eu vou fazer de novo, ó. Sempre tinta na pontinha do pincel, venho aqui e passo. E permanece aquele pedacinho com o verde, ó. Que daí eu vou dando movimento para minha pétala, para o crescimento dela. Tá vendo? São detalhes que às vezes quando a gente tá pintando, teve gente que falou assim, ah, sua margarida é tão linda, mas eu vou pintar, ficar tudo branco. É exatamente por isso, é porque talvez não levantou o pincel no final, ou porque não fez essa separação básica entre uma cor e outra. Não deu a diferença no movimento. É técnica, tudo é técnica, tudo né, é técnica, exatamente. Tem gente que fala assim, nossa, você nasceu com um dom maravilhoso. Gente, a gente já pode até nascer com dom, mas se não praticar, o dom não desenvolve. Perfeito. Então, na minha opinião, é 10% dom e 90% mesmo treinamento. Ótimo. Então, depois que eu fiz isso em todas as pétalas, como o branco ele tende a sugar um pouquinho mais, eu posso voltar nas pétalas que eu já fiz e reforçar um pouco, principalmente a ponta, ó, para deixar ela mais viva. Certo? Certo. E o miolo que todo mundo tem dúvida? Já já a gente vai para a forminha, que é o que todo mundo tem dúvida também. O miolo a gente vai usar o amarelo luz, um pouquinho do nosso vermelho escarlate e o sépia. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou pegar um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo, perdão, e um pouquinho do vermelho. Eu sempre pego a cor mais clara primeiro, e aí eu venho e faço aqui o miolinho para ficar meio alaranjado, ó. Depois eu vou no amarelo e no pouquinho do sépia, eu vou fazer ao redor aqui, ó. Pra ficar um marrom não muito forte. Sempre tentar ir no mais claro primeiro. Por que que a gente pega a cor mais clara? Porque a cor mais clara tende a pegar mais a característica da outra cor. Então, se a gente sujar muito a cor mais clara, ela pode ficar de outra cor. E aí não é o que a gente quer que permaneça amarelo. A gente só tá aqui fazendo um fundinho, ó. Fiz esse fundo, vou pegar nosso pincel de contorno, que é o pincel filete, tá? Que também vem no kit, como você falou, o kit é bem completo, então tem todo o material pra gente fazer todas as peças tem lá. Vou pegar aqui, ó, e vou fazer uns pontinhos com sépia em cima. E vou fazer também, ó, carrega bem o pincel, é bem cheinho. Vou colocar aqui na parte vermelha, ó, pra gente ver, tá vendo? Tá bem cheinho o pincel, ó. Aí eu venho e faço batidinhas contrárias, como se fosse complementando o que eu já fiz. Bem forte. Que espetáculo, não, gente? Ó. Tudo para dar textura, exatamente, para dar textura, para dar realismo ao nosso desenho. Agora eu vou fazer a parte de dentro. Para fazer a parte de dentro, a mesma coisa. Um pouquinho do amarelo aqui, eu só não vou usar o sépia. E um pouquinho do branco do lado contrário, ó. Sempre com batidinhas, tá? E vou deixar o branco aberto aqui com a gente. O que que eu vou fazer? De um lado vai ser um tom mais escuro, do outro lado um tom mais claro. Então, eu vou pegar a tinta na metade do pincel, ainda não mudei o pincel, o mesmo pincel 6 que nós estávamos usando antes do filete, ó. Tinta na metade do pincel e eu só vou seguir aqui o desenho das dobrinhas, ó. Fiz esse risquinho, aí eu vou puxar um pouco o risquinho pra dentro. Não precisa ser todos no mesmo lugar. O que que isso significa? Eu não preciso puxar todos aqui em cima. Alguns eu posso puxar aqui embaixo. Outros eu posso nem puxar, só fazer o risquinho mesmo, ó. Vou fazer um pouco aqui embaixo e subo. Isso aqui a gente chama de sombra e luz seca. Por quê? Porque o pincel quase não tem tinta e a base que nós estamos pintando também está seca.
Então, a gente coloca um pouquinho. Que se eu fizesse com essa tinta ainda molhada, seria outro efeito. Exato. Ela ia ficar escura? Ia, mas ia ficar um escuro mais claro. Porque ela ia se misturar com o vermelho e o vermelho ainda está molhado, tá? Então, ó, pra gente fazer uma forminha de cupcake perfeita, a gente vai seguindo o desenho. O que que isso significa? Aqui tá reto e quando chega aqui, ó, o nosso desenho, a nossa curva do desenho, começa a ficar tortinha. Então, eu vou seguir essa parte tortinha. Não vou deixar reta. Se eu seguir a parte tortinha, meu desenho cria movimento. Tinta na metade do pincel. E vou arrastando a tinta. Tá vendo? Então, ó, aqui, aí ele começa já a ficar um pouquinho mais reto, porque ele vai encontrando o do meio. Então, muita gente vai falar assim, quando você passou o vermelho, você apagou o risco. Como é que eu vou seguir? Primeiro, vamos seguir sempre pelo norte desses desenhinhos. Então, onde tiver a curvinha para baixo, é onde vai começar a nossa parte escura. E segundo, sempre seguir para fazer a direção, se vai ser reto, se vai ser tortinho, o nosso risco daqui. Então, aqui é tortinho, tortinho, aí vai ficando reto, vai ficando reto, vai ficando reto, vai ficando reto e entorta de novo, tá? E aí ele vai criando movimento, tá vendo? Excelente. No nosso modelo, antes de eu fazer sombra e luz, eu peguei as sobras do termocolante que eu apliquei no tecido. E aí, com as sobras, eu fiz uns quadradinhos, tá? E aí, coloquei aqui na forminha antes de fazer a sombra. E depois eu fiz a sombra em cima desses quadradinhos. Então, não tem nenhuma dificuldade, não. Terminou de pintar de vermelho, põe o termocolante, passa ele, aplica. Nós temos aulas maravilhosas, tanto no YouTube quanto aqui mesmo no Vida Sempre, né? De como aplicar o termocolante. Aplica o termocolante e aí, depois de tudo que esfriou, né? Que você passou e esfriou, aí você faz essa sombra, tá? Tá, perfeito. Pra luz é a mesma coisa, só que agora eu vou fazer do lado contrário. Tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta pra onde eu quero a luz, então vai encostar na parte escura, ó. E vou puxar um pouco mais pra dentro. Vamos fazer mais um, ó? Vamos. Aqui, e vou puxar mais pra dentro. Assim como nós fizemos com o escuro, eu não preciso puxar todos na mesma direção. Então, aqui, por exemplo, eu posso puxar um pouco mais pro meio. Quando aqui, eu puxei na extensão toda. O que que isso significa? Eu sempre falo para as alunas, né, em aulas, em workshop, etc. Quanto menos padrão você deixa, mais real vai ficar, tá? Então, por exemplo, nós somos seres humanos, mas você é loira, eu sou morena, eu sou mais gordinha, você já é mais magrinha. Então, nós somos diferentes. Tem características que nos deixam parecidas, seres humanos, que nos definem, mas nós somos pessoas diferentes. Então, quanto menos padrão, mais real vai ficar. Perfeito. Então, quanto menos a gente deixar parecido, assim, muito certinho, a sombra só de um lado, a luz toda vindo de um lado só, ou em todos, aí vai deixando de ficar real, tá? Tá. Então, aqui eu não vou colocar luz em todos, e em outros eu vou colocar quase nada, ó. Só pra fazer exatamente como eu falei, eu quero mais luz no meio, tá vendo? E aí eu já dei. Espetacular, Verônica. Tá? Espetacular. Pra sobressair um pouquinho mais, a gente pode pegar aqui Incrível, o branco. Vou diluir o branco um pouquinho com a nossa misturinha, porque agora eu preciso de um branco bem maleável. Misturinha em color e aquarela. Em color e aquarela, os dois juntos, ó. Eu sei que tá tudo branco no pratinho, mas tô vendo que dá pra ver no vídeo. Ó, vou misturar aqui pra deixar bem diluído, porque eu quero ele bem fluido, ó. É meio a meio, metade meio em color, meio. metade aquarela. Isso, meio a meio, tá? Aí eu venho aqui, a gente vai fazer, deixa eu colocar um pouquinho pra cá pra não atrapalhar o câmera, o João. Aqui, aí eu vou pegar só na pontinha do pincel e vou fazer aonde eu coloquei essas sombrinhas, ó, uma voltinha pra destacar a nossa sombra. Toda vez que eu tenho uma cor mais escura e eu coloco uma cor mais clara perto, eu destaco essa cor escura. Essas são frases que toda vez que eu venho aqui eu repito. Como, levanta o pincel, né, que é para no ar. Ou, quando eu coloco uma escura perto de uma clara, sobressai uma outra. Porque é assim mesmo. Sabe aquela questão dos opostos se atraem? Não existe silêncio sem barulho, né? É verdade. Então, é a mesma coisa. Então, não existe o escuro sem o claro, ó. Bem pouquinho
gente vai fazendo as voltinhas Espetacular. para sobressair aqui. Não dá vontade de sair de perto dela, não. Não tô nem vendo ninguém. Eu fico embevecida, gente. Que aula, como pintar. Esses são os detalhes que ela trouxe para a aula de hoje. Faltou alguma coisa, meu amor? Não, acho que o que eu queria ensinar, que é o que todo mundo mais me pergunta nas redes sociais, eu consegui trazer.